Olá, família! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você neste momento. Bom, todos nós, quando nos casamos ou quando nos unimos para compartilhar uma vida a dois, nós carregamos bagagens. Algumas são visíveis, como essas aqui, mas outras bagagens não são visíveis. Mas elas estão lá, naquele momento da celebração, naquele momento da união, naquele momento especial. Bagagens invisíveis estão nas nossas costas ou estão sobre rodinhas e nós estamos puxando-as. Dentro dessas bagagens, nós carregamos as nossas lembranças, algumas de nossas características, nosso caráter, nossa personalidade. E dentre tantas coisas que estão ali dentro, nós carregamos os nossos gostos pessoais, as nossas preferências. Algumas dessas coisinhas ali dentro dessas bagagens vão, no momento do relacionamento, conflitar com os gostos e preferências da outra pessoa. Mas isso é normal. Não existem duas pessoas que concordem em absolutamente tudo e que tenham um gosto e preferências exatamente iguais. Eu vejo essas diferenças dentro dessas bagagens como livros. Livros possuem um certo peso, livros podem, de alguma maneira, dificultar um pouquinho a caminhada, mas não a impedem. Nós podemos prosseguir. No entanto, não são apenas livros que nós carregamos dentro dessas bagagens. Existem pessoas que carregam um histórico de traumas, que carregam um histórico de desilusão, foram violentadas, ou se frustraram num relacionamento anterior, um relacionamento abusivo, pessoas que foram abandonadas pelos seus pais na infância, pessoas que sofreram diversos tipos de traumas, de dores, e carregam tudo isso dentro de si. E eu vejo essas bagagens carregando pedras, né? Eu tenho aqui uma pedra para exemplificar. É uma pedra que, apesar de pequena, ela é bem pesada. Uma pedra como essa pode significar uma frustração, uma desilusão, pode ser uma frustração por um lar que foi dividido. Uma pedra como essa pode significar uma rejeição, um pai alcoólatra, uma mãe que abandonou o lar. E você vai contando quantas pedras podem ter dentro da bagagem dessa pessoa que está hoje se unindo com você. Então, o que nós podemos pensar a respeito disso? Você imagina fazendo uma caminhada e dentro da sua bagagem diversas pedras e diversos livros. Já dificulta um pouquinho mais a caminhada, já fica um pouco mais difícil. Dá para caminhar? Dá. Pode-se caminhar. Você só vai precisar pagar um preço um pouquinho maior. Só vai ficar um pouquinho mais difícil, mas você pode caminhar. Bom, mas não são apenas livros e pedras que podemos carregar dentro das nossas bagagens. Existem bolsas, algumas bolsas especiais, que têm dentro dela compartimentos secretos. Existem lugares, compartimentos onde uma pessoa pode até vasculhar, procurar e não vai encontrar porque é algo realmente que foi projetado para isso. E existem pessoas que entram no casamento com bagagens e compartimentos secretos sendo utilizados. E aí eu paro para pensar, por que as pessoas teriam ali dentro compartimentos secretos? Ora, para esconder coisas que eles não gostariam de maneira alguma que o outro visse, que o outro encontrasse. E o que poderia ser isso? Eu visualizo bagagens cheias de dinamites. Cada compartimento secreto, uma dinamite. O que poderia ser a dinamite? A dinamite poderia ser um vício em pornografia, por exemplo. É algo que certamente a pessoa vai querer esconder de você. 30%, existem pesquisas que dizem que cerca de 30% dos homens hoje são viciados em pornografia, estão destruindo a sua vida por causa de pornografia.
Os dois maiores sites de pornografia do mundo, eles divulgaram que as mulheres brasileiras e as filipinas estão em primeiro lugar no acesso à pornografia no mundo. As mulheres brasileiras e filipinas amam, gostam de assistir pornografia. Não estou dizendo que são todas, mas estou dizendo que o Brasil é um dos top no ranking de acesso à pornografia no mundo inteiro. O que mais poderia ser uma dinamite? Talvez o seu cônjuge tenha interesse por pessoas do mesmo sexo, mas nunca divulgou isso, colocou isso dentro de um compartimento secreto da sua bagagem, talvez por causa da sociedade, talvez por causa da família, talvez por causa da igreja. Por diversos motivos ele não quis se expor, ele não teve coragem de abrir isso. E então é uma dinamite que está ali dentro daquela bolsa e que a qualquer momento pode estourar. E quando ela explodir, ela vai afetar o culpado e vai afetar também inocentes, como a esposa, como o esposo, como os filhos, como os pais. Existem diversos outros comportamentos que podem ser considerados dinamites. Interesse por pedofilia, sadomasoquismo, aquele hardcore, e você está se casando sem saber o que tem dentro da mochila do outro. E isso é muito perigoso. Eu, por exemplo, quando me casei, carregava dentro da minha bagagem dinamite. Uma delas eu guardei, escondi isso dos meus pais, escondi isso da minha noiva, da minha namorada e que hoje é minha esposa, de que na minha infância eu sofri um terrível abuso sexual. E foi algo realmente que me traumatizou muito e eu guardei aquilo comigo. Talvez se eu tivesse aberto às pessoas, eu tivesse tido um bom tratamento, tivesse aprendido como lidar com a situação, mas não foi o que eu fiz, infelizmente. E isso certamente trouxe consequências para a minha vida emocional e trouxe consequências para o meu casamento. Muitos anos depois é que meus pais vieram a saber, eu contei a eles e contei também à minha esposa. Dinamites, e elas podem, sim, interferir nos nossos relacionamentos, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando eu falei sobre a dinamite e ela podendo se relacionar com o interesse por pessoas do mesmo sexo, eu me lembro agora de, não sei se foi o pastor Mark Anderson, se foi o pastor Josué Gonçalves, se foi pastor Hernandes Dias Lopes, são todas pessoas que eu gosto muito de assistir, pessoas que me influenciam dentro dessa minha caminhada, ajudando casais, ajudando famílias. E ele contou aqui uma moça recém-casada, ao chegar em casa, encontrou o seu próprio pai na cama com seu marido. Muito triste, muito lamentável. Uma dinamite certamente estava há muitos anos guardada dentro da bagagem de seu pai e ele conseguiu esconder por muitos anos. Mas essa é uma característica da dinamite. Nós não podemos esconder para sempre. Estamos todos os dias ao lado daquelas pessoas que escolhemos para compartilhar a nossa vida e não dá para esconder para sempre. Em algum momento, aquela dinamite vai explodir. Por isso eu quero mostrar para vocês algumas maneiras que você tem para minimizar as chances de se casar com alguém que tenha dinamites dentro da sua bagagem. Porque se ela tiver livros, ok, perfeitamente normal. Se ela tiver pedras, vai ser um pouquinho mais difícil, mas também dá para caminhar. Agora, se ela tiver dinamite, você vai sofrer. Um bom tempo de namoro é fundamental, é muito importante para que as pessoas se conheçam, para que elas conversem, para que elas troquem informações, para que elas se abram a sua caixa emocional e possam mostrar para o outro o que espera do seu casamento, o que espera de uma vida a dois, o que espera, quais são as suas dificuldades, quais são os seus traumas. Mas é muito importante nós sabermos que namorar anos demais também pode ser muito problemático. Eu conheço pessoas que estão namorando há 10 anos. Aí fica realmente difícil. Mas um bom tempo de namoro, para que se conheçam, é muito importante. Você, homem, vai ver como
a sua noiva trata os seus pais, como ela se relaciona com seus irmãos. Se ela grita com o pai, mais cedo ou mais tarde ela vai gritar com você também. Ah, não, mas ela me ama muito, quer dizer que ela não ama os pais? Sim, ela ama. Mas ela, de alguma maneira, aprendeu que esse comportamento é normal. E mais cedo ou mais tarde ela pode e muito provavelmente vai fazer com você. Você, moça, vai observar o rapaz, como ele se comporta, como ele cuida da mãe. É muito provavelmente a maneira como ele vai tratar e cuidar de você. O pastor Cláudio Duarte estava falando que uma moça chegou para ele e perguntou o que ele achava da atitude dela de decidir se casar com um rapaz que batia na mãe. E o pastor Cláudio Duarte, com aquela maneira muito engraçada dele, o pastor disse: olha, até que pode ser bem interessante. É, pastor, o senhor acha? Sim, eu acho que pode ser, porque pelo menos ele vai parar de bater na mãe dele, ele vai ter uma outra pessoa para bater em você. Então nós temos esse tempo de namoro e de noivado para conhecermos o outro. No livro Casamento Blindado, do Renato e da Cristiane, eles dizem que quando as pessoas se casam, elas conhecem no máximo 20% do que tem dentro da bagagem do outro. E algo ainda mais interessante é que esses 20%, na sua grande maioria, são coisas boas, são coisas interessantes, são coisas legais, porque nós temos o hábito de escondermos aquelas coisas que podem desagradar o outro e podem fazer com que ela desista de mim. E isso é preocupante, repito, é muito preocupante. Por isso, quanto mais você souber, quanto mais você conversar, quanto mais dialogar, mais você vai ver o que tem dentro daquela outra bolsa. Há um estudo da Universidade Emory, de Atlanta, nos Estados Unidos, dizendo que as pessoas que se casaram muito rapidamente após se conhecerem também se separaram muito rapidamente depois de se casarem. É claro que não é regra geral, gente, mas se existem estatísticas dizendo que o número é grande, nós precisamos ficar alarmados. Você que ainda não se casou, entenda que é muito importante para você namorar, conhecer, conversar, não ter pressa, não pular etapas. Cumpra todas as etapas de um namoro, de um noivado, para que você aumente as suas chances de ter um casamento feliz. Não se iluda de maneira alguma com a ideia que existe por aí, muito erroneamente difundida por alguns, de que você vai mudar o outro depois que vocês se casarem. Essa é uma das maiores ilusões que existem. Você não vai mudar ninguém. Você pode aconselhar, dizer, reclamar e brigar. O outro só vai mudar se ele quiser mudar. Então é muito importante que você ore, que você busque o direcionamento de Deus, porque você pode conhecer 20%, mas Deus, que te ama e que deseja a sua felicidade, conhece os outros 80%. Ele conhece 100% daquela outra pessoa. Ele sabe se aquela pessoa é ideal para você, se ela vai ser uma excelente esposa, um excelente marido, um bom pai, um sacerdote dentro da sua casa, alguém que vai cuidar de você, que vai te amar, que vai zelar dos seus filhos. Então é muito importante buscar o direcionamento de Deus. Ainda dentro desse assunto, talvez você esteja dizendo: poxa, mas eu já me casei, e agora? O que eu faço? Bom, você que já casou, é como se você estivesse fazendo a manutenção do seu carro com ele andando. Eu sou filho de mecânico e existiam clientes do meu pai que não tinham tempo para parar o carro, eles precisavam do carro o tempo todo, então eles deixavam o carro na oficina, mas já queriam buscar o mais rápido possível. E meu pai costumava dizer desses clientes que eles gostariam de consertar o carro em movimento. Talvez essa seja a sua situação. Você vai precisar consertar o carro em movimento. E para isso vocês vão precisar de muito amor, muito carinho, muita compreensão, muito diálogo, muito ajuste. Vocês vão precisar de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E além disso tudo, vocês podem contar com o Senhor.
com Jesus. Jesus foi convidado para um casamento e foi o primeiro milagre registrado quando se iniciou o seu ministério. E foi muito importante Jesus ter sido convidado, porque a festa de casamento naquela época durava dias e dias. E um dos elementos fundamentais numa cerimônia como essa era o vinho. E o vinho para nós hoje simboliza a alegria. E o vinho acabou. Talvez no seu casamento, talvez no seu relacionamento conjugal, a alegria também tenha acabado. Mas é muito importante que você convide Jesus para estar dentro do seu casamento. Porque naquele momento em que algumas pessoas se desesperaram pela falta do vinho, estudiosos chegam a citar que o casal poderia ser multado pela falta de vinho no seu casamento, e seria uma vergonha muito grande, porque onde eles passassem, as pessoas diriam: tá vendo? Foi naquele casamento, daqueles dois ali, ó, o casamento deles, que faltou vinho. E as pessoas ficariam cochichando. Então seria realmente algo vexatório. Mas Jesus estava ali. E Jesus mandou que se enchessem talhas com água. E Jesus transformou aquelas águas que não tinham sabor, que não poderiam provocar a alegria que eles esperavam. Jesus transformou aquelas águas em vinho. E um vinho da melhor qualidade, um vinho que eles jamais tinham experimentado igual. Jesus pode fazer isso na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento. Ele pode trazer para ele, que talvez já esteja insípido, talvez já esteja sem sabor, ele pode trazer um sabor especial, algo que vocês jamais tenham experimentado igual. Algo que vocês jamais viveram igual. Convide Jesus para estar no seu casamento. E ele vai fazer coisas incríveis, coisas que você jamais esperou. Fique na paz que excede a todo o entendimento.